E aí, tio Paulo, ó. E aí, galera? E aí, Ó, nossa. Olá, temos a nossa convidada já. vamos, vamos. Tu quer conduzir ou conduzo eu? Vai, por favor, né? Fazendo as honras da casa, pode. Tá, tem que convidar a Débora para entrar, então. Vamos lá, vou dar aqui. Débora de Oliveira, grande, grande. Olha aí, Ó, Dona fechou, Loura. então. Ó, tá entrando uma galera aqui. Obrigado, Débora, pela disponibilidade. A gente está muito feliz de te receber, mesmo que virtualmente, né? A gente sempre acha mais legal falar perto das pessoas, mas a gente também está atravessando uma fase onde não se tem certeza de muitas coisas e o mais legal, às vezes, é fazer à distância. Para quem está entrando, sejam bem-vindos. Eu sou o Inchá, Hospital Russomano, lá em cima. Nós somos os Irregulares, estamos recebendo aqui a Débora Oliveira, que tem uma longa trajetória no jornalismo esportivo. Tudo bem, Débora? Abafa o caso de longa, né? Senão o pessoal vai... Não, é que nesse caso, nesse caso o longa ele dá respaldo, né? Tu fala longa, longa e tal. Ai, boa tarde, meninos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria sempre estar reunida com os amigos e mesmo que virtualmente, né? O Paulo, a gente até não tem um contato maior, assim, conheço ele muito rapidamente, mas o Russo é um querido amigo de muitos anos, muito trabalho, muito contato nos clubes, colega de imprensa, depois ele como assessor, hoje ele faz um trabalho no clube. Então, para mim é um prazer. Então, Débora, eu vou começar antes que o Russo... Daqui a pouco o Russo não deixa mais eu falar, né? Daí eu vou começar com aquela pergunta clássica, assim. Em que momento da tua carreira como jornalista tu resolve, de fato, olhar para o lado esportivo da coisa toda, assim? Bom, eu vou ser super direta assim na resposta. Eu nunca tinha pensado em ser jornalista. Eu sempre pensei em futebol. Olha só. Foi o que apareceu como oportunidade nessa caminhada, assim. Era algo que eu nunca cogitava como meu futuro, assim. Não era aquela coisa de criança, de querer ser alguém relacionado a isso. Foi muito de querer estar inserida no contexto do futebol, que era um contexto onde eu tinha crescido, onde eu tinha ali o meu pai como referência, eu sou filha única. Meu pai jogava futebol amador aqui na região e era muito forte futebol amador no Vale dos Sinos na época. Meu pai era capa do jornal, fez gol do meio campo de Santa Rosa, artilheiro das competições que participava. E ele não tinha o filho para levar nos jogos, então ele me levava. E desde que eu conheço por gente, assim, tanto eu quanto minhas primas, as vizinhas do bairro, a minha mãe era rainha do time adversário do meu pai, por exemplo. Lá Fantástico! eles eram rivais e a minha mãe, que era rainha do time do Avenida, casou com o artilheiro do Botafogo. É uma história... Então, assim, desde sempre eu me vi inserida nesse contexto, né? E então eu nunca sonhei em ser jornalista, eu sonhei em trabalhar com futebol. E como eu entendia que pelos outros caminhos eu não tinha possibilidade, eu pensei, então vai ser o jornalismo, sabe? Mas por que tu acha que outros caminhos tu não teria possibilidade, por exemplo? Podia jogar futebol. Não, jogar, esquece. É. Eu não consigo fazer 3 embaixadinhas. Eu não tenho essa habilidade. Mas O Jardel também não conseguia, e nem o nosso querido aqui, o nosso último centroavante do Grêmio. Não, vamos dizer então que faltou um Felipão na minha vida. O Churim. Faltou um Silveira. Churim. Mas não, assim, como atleta, não. Eu joguei vôlei até os 17 anos, né? E aí no vôlei eu pensava assim, bom, eu vou fazer o curso da federação, eu vou ser árbitra
E aí eu vou trabalhar como árbitra, né? Aí o meu professor do vôlei, o meu técnico do vôlei, ele me chamou um dia e disse assim, Débora, tu tira da tua cabeça fazer educação física. Eu não vou deixar tu fazer educação física. Tu olha só aqui, a gente não tem estrutura. Aí ele começou, né, a me mostrar, olha só, a gente não tem estrutura. O meu estagiário ganha quase o que eu ganho. Eu não vou deixar. Tipo, como se jornalista fosse rico, né? Vamos combinar. Mas ele disse que ele não ia deixar. Na época, eu sempre tive um problema na coluna tenho 2 hérnias de disco, então eu jogava vôlei, eu treinava segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu tinha que fazer fisioterapia para poder tratar, né, a minha coluna e poder jogar normalmente nas competições que geralmente eram no final de semana. Então eu treinava durante a semana e jogava as competições no fim de semana. E aí eu fazia fisioterapia. E lá na fisioterapia, os atletas da Frangosul, do vôlei, Carlão, Gilson Mão de Pilão, o Paulo Roese, os jogadores campeões da Superliga de vôlei, né? Eles também faziam fisioterapia no mesmo horário que eu. E eu pensava assim, né, tá aí, eu podia então ser fisioterapeuta, porque daí eu trato os atletas. Tipo assim, tudo na minha cabeça era assim, eu tinha que achar um jeito. Em torno do futebol. Uhum. Aí eu descobri que na aula para fazer fisioterapia eu tinha que ter uma aula de anatomia. E aí é um problema. Eu sempre tive medo dos mortos. É algo assim inexplicável, as pessoas dão risada. Hoje eu sou uma pessoa evoluída e eu entendo as pessoas dando risada, mas para mim era um sofrimento muito grande. Então, quando eu descobri isso, eu pensei, não, anatomia, não vou poder fazer fisioterapia, não vai poder ser essa minha alternativa, né? E aí, eu na escola sempre fui muito tagarela, muito conversadeira. As professoras estavam no colégio de freiras, elas me trocavam de lugar todos os dias para ver se eu me comportava. No final da aula, aquela que elas botavam do meu lado, que talvez fosse me ajudar a falar menos, era a mais tagarela da sala junto comigo. Então, as professoras tentavam as alternativas para que eu fosse uma jovem obediente em sala de aula. Até que uma professora minha do colégio, a professora Shirley, que era professora de história, ela resolveu usar isso a favor da escola. E aí ela me buscava na sala para eu apresentar os eventos do colégio. Tinha festival de talentos, feira de países, qualquer coisa de eventos que tinha no colégio, ela me buscava na sala de aula e eu era apresentadora dos eventos do colégio. E foi aí que eu comecei a entender, que legal, né? Eu podia fazer isso, então, com relação ao futebol. Mas não porque eu tinha alguém que eu queria ser ou que eu admirasse. Era porque eu encontrei ali uma alternativa que eu pudesse trabalhar com futebol. Não imaginava que não tinham mulheres, que não existia a facilidade que eu imaginava, né? Eu nem sonhava que eu teria muito mais dificuldades do que facilidades nesse caminho. Mas foi assim que o jornalismo chegou na minha vida. Boa, boa. É uma alternativa para o futebol. Não, a Débora sempre foi uma grande profissional, uma grande jornalista, uma pessoa extremamente atilada para quem gosta de notícia. Então, e quando a gente começou a conviver junto, deu para ver isso na prática, no dia a dia, né? Que uma coisa é a gente ver o produto final, né? E outra é tu ver a construção do processo diário, né? E a Débora é hiper concentrada, sempre nos treinos, é uma pessoa fantástica. E aí vem uma questão, Débora, que tu foste certamente uma das primeiras. Bronca era assim. Do Celso Roito, uma vez. É que eu tinha medo, eu chegava no treino, né? Eu tinha muito medo de não acontecer algo e eu não ter. E eu chegar de volta na TV, né, lá, sem aquilo que tinha acontecido. Então eu chegava, eu anotava as coisas que eles estavam fazendo. E um dia o Celso chamou o Roger e o Pereia num canto, num treino no Olímpico. E começou a dar uma bronca neles, assim. Que eles tinham que se ajudar, que eles tinham que jogar juntos, que um parecia que estava jogando de forma individual com relação ao outro. E tal. E eu comecei a anotar aquilo. Mas eu estava anotada no reservado da imprensa, né? Ali no Olímpico a gente tinha um reservado, que todos os colegas sentavam juntos ali, e a gente tinha que ficar por ali. E eu comecei a anotar ali.
o que o Celso tinha falado para os dois, né? E aí, quando chegou na coletiva, a gente tinha direito a uma pergunta para o repórter. E quando chegou na minha vez, eu perguntei, Celso Roth, o senhor disse o seguinte, Roger, você precisa jogar junto com o Pereira. Pereira, você precisa, né? Vocês precisam jogar juntos. Enfim, falei o que ele estava xingando os dois, né? Daí eu assim, o que significa isso? Perguntei para ele. E ele significa que tu não tem nada que tá ouvindo, que não é chamada. Eita! Assim, porque isso aqui é uma conversa particular entre os atletas e eu. Tu não tinha nem escutado isso. E aí eu peguei e disse, daí não era mais minha vez, né? De perguntar. O microfone já estava, inclusive, e estava com o Henrique Benfica, que hoje está na Band, na época ele era da Zero Hora. Sim. E aí ele defendeu, ele disse assim, mas a Débora em nenhum momento saiu do reservado para a imprensa. Ela estava atenta ao que estava acontecendo, né? Foi mérito dela, mas ela não saiu, ela não desrespeitou ali o lugar onde era destinado a nós para conseguir esse detalhe. Então, às vezes, o meu medo mesmo, era chegar e não ter eu ia chegar de volta na TV, alguém me perguntasse o que aconteceu com o Pedro Rocha e eu não saber. Então, eu anotava tudo, eu escrevia tudo. E aí, o Celso Roth me deu essa bronca aí no meio da coletiva por conta disso. Essa bronca é... Nesse processo... Desculpa, Rodrigo, tu quer perguntar agora alguma coisa? Não, vai. Nesse processo, Débora, porque a gente sabe, né, que o universo do futebol, principalmente, é um universo extremamente machista, assim, né? As mulheres, elas sofrem ainda muito nesse universo, assim, né? Quando tu entra, por exemplo, para estar dentro do Olímpico ali cobrindo, tu encontrou algum tipo de dificuldade, não só de atleta, mas, por exemplo, de colega, assim, tu percebeu que tinha algum tipo de ranço, assim, tipo, lá vem a mina que não sabe nada de futebol. Tu encontrou esse tipo de situação? Assim, no meu primeiro jogo que eu fiz no Estádio Olímpico, antes, inclusive, para a Band, que abriu minhas portas em Porto Alegre, né, para mim, eu ainda trabalhava na ABC, eu fui fazer um Grenal. Eu estava muito realizada, eu estava muito feliz que eu estava fazendo um Grenal, porque, tipo, quando eu trabalhava aqui no início, eu fazia os jogos do Novo Hamburgo, da Associação Sapiranga, né, o Estadual de Amadores. Então, tu fazer um jogo em Porto Alegre, meu Deus, era uma realização, né? E aí eu tava fazendo o Grenal e a gente ficava lá. E chegou um cara da Federação Gaúcha de Futebol e disse assim pra mim, eu preciso que tu saia, porque aqui só fica quem tá trabalhando. E eu disse, mas eu tô trabalhando, né? Eu tô na Rádio ABC, né? E ele assim, então eu quero ver tu falar, porque eu nunca te vi aqui, tu nunca trabalhou, todo mundo em Grenal aparece aqui para poder ficar atrás do gol, e eu com meu microfonezinho, né, bem faceira. Aí eu disse, mas eu tô trabalhando, só que o que é a orientação? E aí a gente vê quando a gente é jovem, né, a experiência. A orientação. Num jogo, principalmente num clássico Grenal, o momento é do narrador. É o narrador que vive aquilo ali, é o narrador que passa a emoção para o torcedor, né? E que traduz para o torcedor o que está acontecendo em campo. O repórter, num jogo toma lá da cá, ele tem intervenções mínimas, né? Tem que aconteça algo relevante ou na descrição que ele é acionado no narrador. E eu dizia pro rapaz, eu não posso falar, eu só posso falar quando o narrador me chamar. E ele dizia assim para mim, então tu tem que sair, porque tu não tá trabalhando coisíssima nenhuma. E aí veio o Ivan, que era um colega que trabalhava na ASTEG na época, ele dizia, deixa ela, é a Débora, ela trabalha, ela faz os jogos 15 do Novo Hamburgo, a gente tem ela. Ele, não, ela não quer falar. Hoje, eu falaria, né, ô Vânia Sporto, dá licença, dá para tu parar um pouquinho a transmissão do Grenal, porque o rapaz aqui tá duvidando que eu tô trabalhando. Mas era uma menina, eu tinha 17 anos, entendeu? Eu estava na minha primeira oportunidade. Então, eu fui retirada do Estádio Olímpico. Eu fui retirada porque ele não acreditou que eu estava trabalhando. Mas que loucura! E assim, quando eu cheguei aqui para trabalhar, daí de fato, né? Porque nessa época eu vim fazer esse jogo especificamente, mas depois, quando eu cheguei para trabalhar, sim, eu tive resistência dos colegas, eu tive piadinhas assim de jogadores, um ou outro que
chegava e disse assim, teve um que assim, ele estava jogando no leste europeu, super bem com ele, adoro ele, a gente brinca com essa situação hoje, mas ele estava jogando no leste europeu e ele tinha vindo para o Beira-Rio para se tratar, que ele tinha se machucado. E aí ele chegou para mim e disse assim, até fui ligar o rádio mesmo para ver se tu entendia alguma coisa, porque quando eu vi aquela guria lá no campo, eu disse, vou ligar o rádio para ver se entendia alguma coisa. E hoje, assim, sabe, tem uma relação ótima com ele. Eu nunca levei, assim, para esse lado, sabe, do preconceito. Eu sempre resolvi muito na hora as coisas, de tratar ali como trabalho para mim. Eu tinha uma responsabilidade tão grande quanto os meus colegas homens e eu queria que eles respeitassem como eles respeitavam os meus colegas homens. Então, meio que resolvia na hora, sabe, Paulo? Eu chegava para a entrevista, eu e o Russo pela Rádio Gaúcha, a Débora pela Band, e aí o Paulo é o dirigente. Ele chegava e dizia assim, um pouquinho, tá, Russo? Primeiro a loira, né? Não quer que eu dê entrevista para ti primeiro, sendo a loira aqui, né? Aí lá ia a Débora. Presidente, não tô aqui loira, eu estou aqui na condição de Débora. O senhor pode, por favor, falar com o Russo primeiro, porque ele... Sabe? Então, assim, era assim que eu sempre resolvia as coisas, né? E eu acho que hoje o tratamento mudou completamente, graças a isso também. A minha forma, a minha postura com relação aos fatos. Eu lembro, assim, faz dias que eu não vou, né, no treino, mas, assim, no meu último treino eu cheguei e sabe qual foi a reação? Para tu ver como é diferente hoje. Eu cheguei e os colegas disseram assim, tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe. Porque se ela veio no treino, é porque ela está sabendo de algo que a gente não viu aqui. Então, isso é um presente, porque antes eu chegava no treino, quem é aquela ali? E hoje, quando eu cheguei no treino, os colegas estavam receosos que tinha alguma coisa acontecendo que eles não. Então eu acho que o tempo, ele encaixa as coisas, sabe? É verdade. O tempo e a postura, né, Débora? Porque se tu não tivesse a postura de resolver as coisas e te colocar como uma profissional, né, ali talvez esse respeito ele demorasse mais tempo ou talvez nem aparecesse na carreira, né? Porque a gente observa muito assim, né? Eu sou um cidadão que quando eu vejo uma mulher ocupando uma posição que até então ela era considerada uma posição para homens, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando eu vi uma narradora narrando no futebol, e isso nós estamos falando de 2021, 2022, é um absurdo isso, sabe? O árbitro é uma mulher, a Edna, eu acho sensacional, ela atuando, enfim, né? Embora tenha dado pênalti para o Grêmio lá no jogo, eu sempre fiquei muito feliz porque eu acho que parte também, né, obviamente, da postura do profissional, né? De como tu te coloca, porque se tu consegue impor esse respeito no início da situação, já está meio que resolvendo como vai ser dali para frente, né? A postura com relação a esses pequenos problemas. Né? Então, acho que parabéns, né? Aliás, parabéns para todas as mulheres que conseguem, né, se posicionar profissionalmente com firmeza nessas situações. Isso é bem importante. E não é fácil, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem eu, por exemplo, Débora, vou falar de mim, assim. Eu sou muito carinhosa com as pessoas. Eu chego, sabe, se eu te encontro, poxa, eu quero te dar um abraço, tu é meu amigo, tô te encontrando, legal, tá te vendo, sabe? E isso às vezes confunde as coisas, né? Quem não tem esse olhar de ti, né? Quem não te vê como alguém que tem uma postura e mesmo assim consegue ser carinhosa com os outros, ou, sabe, gentil, gente boa, enfim. Teve uma história que foi bem chata, sabe? Porque não tive nada a ver com isso. Mas teve, na época de 2004, o Grêmio estava na zona do rebaixamento, estava vivendo aquele martírio, né, lá no Campeonato Brasileiro. E no meio do ano, eles fizeram uma intertemporada em Bento Gonçalves. E tinha uma moça que trabalhava nos jogos. Ela não era da imprensa, ela trabalhava nos jogos, ela estava sempre nos jogos. E ela era loira. E o meu apelido sempre foi loira, desde que eu cheguei em Porto Alegre. As pessoas falam, oi, loira, não sei o quê, né? Sempre foi loira o apelido. Nem sei como é que surgiu, assim, desde sempre. E aí,
Na época, quando o Grêmio fez essa intertemporada em Bento Gonçalves, viralizou um vídeo, na época que nem viralizava, não sei como é que surgiu aquela história daquele tal do vídeo, que mostra uma loira entrando no quarto de um jogador que era das câmeras do hotel. E aquilo, todo mundo ficou sabendo que uma loira da imprensa tinha ido para o quarto do jogador. Eu nem Acabou. Alves estava. Eu nem estava. Mas quem era a loira da imprensa? Só tem uma. Então, assim, as pessoas começavam a gritar o nome do jogador cada vez que eu começava a falar, dando a entender que era eu que estava lá com ele. Aí um dia eu trabalhava já na RBS TV, né? Eu disse pro meu chefe lá, eu disse, olha, eu preciso fazer um post, eu tinha um blog, que RBS, eu preciso fazer um post. E não sou eu, né? Porque eu não aguento mais. Cada vez que o jogador pega na bola e tal, as pessoas gritam o meu nome. E não sou eu. E aí ele deixou. E aí, na época, eu fiz um post no Clique RBS. Foi quando daí parou a situação, entendeu? Mas para tu ver que como qualquer postura, qualquer atitude de outra pessoa, muitas vezes todo mundo entra na roda, né? Então, por isso que eu sempre tive um cuidado, tanto comigo quanto com as outras meninas que trabalham hoje e que vivem esse dia a dia. Foi uma caminhada tão difícil, sabe? Para um pequeno gesto de alguém que sequer faz parte do teu contexto, colocar tudo abaixo. E aí eu acho que isso fez eu cada vez mais me preocupar. Eu sempre queria ser conhecida realmente pelo meu trabalho, pelas minhas matérias, enfim, e não pelo resto, pelo que surgia de burburinho, né? Débora, uma pergunta que até quando a gente colocou o card que tu iria falar com a gente e tudo mais, algumas pessoas mandaram. Qual foi a tua grande entrevista? Qual foi, tipo assim, aquela entrevista que tu vai levar, que tu vai emoldurar, colocar num quadro? Qual é o teu grande momento que tu fala assim, cara, vou pensar isso? Tu sabe que eu, às vezes, eu tava lá fazendo as coisas e daí que eu me dava conta, né? Olha aqui, quem que eu tô falando? Com quem que eu tô... Sabe? Eu nunca era assim, tenho o objetivo agora de estar na final da Libertadores. Agora eu tenho o objetivo de fazer um jogo de Copa do Mundo, sabe? Eu nunca fui, assim, de criar planos ou de criar expectativas. Quando eu via, eu tava fazendo as coisas. Quando eu via, eu tava vivendo aquelas. Então, quando eu cheguei em Porto Alegre, para mim era tudo era tudo muito gigantesco. Tu imagina, né? Tu trabalha numa rádio do interior, tu faz entrevista com os jogadores, tem pessoas que tu só vê na televisão e daqui a pouco tu tá lá junto com elas, sabe? E poderia te dizer, né? Entrevistei nomes de seleção brasileira, que são os ídolos dos clubes aqui. Mas eu te digo uma entrevista que ela não, assim, relevante, ela não é que ela foi relevante, mas ela foi muito importante para mim, porque foi quando eu fui notada pelas pessoas. Eu trabalhava na ABC quando o 15 foi finalista do Campeonato Gaúcho contra o Inter, pela primeira vez. E eu fazia um programa de esportes feminino, que era o Fórum Feminino de Esportes, que era domingos, e que a gente trazia tudo que aconteceria no jogo da tarde. Era um programa de debates e que a gente trazia pré-jogo, assim. E eu tinha que fazer o Inter naquele domingo. E eu cheguei e disse assim, durante a semana, o que eu vou fazer? Porque eu só conhecia os jogadores do Inter. Eu não conhecia, assim, os jogadores do Inter. Eu nunca tinha ido a Porto Alegre. Não sabia nem como chegava no Beira-Rio, né? E aí, durante a semana, eu comecei a pesquisar. Na época, não tinha celular com internet, com tudo fácil. A gente tinha que realmente furungar, fazer um trabalho de ficar ligando para as pessoas, indo até tu conseguir o número exato da outra pessoa, né? E aí eu consegui o telefone do Cláudio Distman, que era o assessor de imprensa do Inter, e o presidente do Inter na época era. E aí eu fui super verdadeira com ele.
Esse era o meu problema. Eu tinha 17 anos, não tinha a menor noção, né? E aí eu liguei assim, oi, tudo bem? Eu sou a Débora de Oliveira, eu sou da Rádio aqui em Hamburgo, e domingo eu vou estar no Beira-Rio para fazer a cobertura da final do Gauchão do 15 do Inter. Só que eu não sei nada do Inter. Eu falei para essa pessoa. Então eu queria ver contigo, será que eu não poderia entrevistar o presidente? Porque eu queria pelo menos botar alguém importante na rádio, né, no domingo de manhã, que eu vou estar aí. Na época, os jogadores concentravam no próprio estádio. Não ia Claro, no hotel, nada. claro. Aí, cheguei lá no Beira-Rio no domingo. Olhei, tava o Ribeiro Neto, tava o Haroldo, tava o Farid pela Gaúcha. Que time! Quem? Faridão. Tinha alguém da Guaíba. O Ribeiro era pela Banda, o Haroldo era pela Pampa. Tinha alguém pela Guaíba, muito importante. Era muito importante. E eu lá, meu, eu só via aquelas pessoas na televisão. Eu só via aquelas pessoas chiques, assim. Eu pensava, eu não vou nem chegar. Ei, o que eu tô fazendo aqui? Eu pensava, né? O popular não tem nem roupa para isso, né? Não sei. Aí eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí os jogadores começaram a descer. E aí eles iam ir nos jogadores e eu pensava, quem será esse daí? Quem é esse que eles vão ir conversar, né? E eu queria falar para eles que eu não sabia, né? Aí chegou o Cláudio Dienstmann com o presidente. E eu quieta, né? Lá num cantinho. E eles lá no ar e falavam alto, e daí davam os boletins deles. E eu, Virgem Maria do céu, como é que eu vou falar aqui na frente deles o meu boletinzinho pra rádio, né? Só pensava isso. Aí, quando desceu o presidente do carro, eles foram todos no presidente. Eles foram todos com o microfone. E aí o Cláudio Dienstmann disse assim, só um pouquinho, ele só vai falar com a Débora porque ela agendou durante a semana. Ele veio aqui para dar entrevista para ela. Que maravilha. E aí eu fiquei, meu Deus, ele disse isso para esses caras, tudo importante, né? Eu pensava assim. Aí fiz a entrevista com o presidente e aí eles vieram, mas quem é essa daí, né? Que tá aqui, que marcou, da onde surgiu, do que se alimenta, né? E aí eles chegaram para mim e disseram assim, tu é da Rádio ABC, que legal, o 15 é o finalista, né, com a gente, contra o Inter. Enfim. E do 15, eu sabia tudo. Porque o 15 era o meu dia a dia, eu vivia lá, eu sabia tudo que estava acontecendo. E daí eles começaram a me entrevistar. E aí eu dei entrevista na Band, eu dei entrevista na Pampa, eu dei entrevista na Gaúcha, eu dei entrevista na Guaíba. Eles perguntavam do 15, eu sabia tudo. Parecia assim, uma doutora falando, né? E eu considero essa entrevista para mim um marco, porque foi quando eu fui vista por eles, né? Eu não tirei nada assim de extraordinário dele, né, para essa entrevista, mas eu fui vista pelos colegas graças a essa entrevista. Então eu tenho um carinho muito especial por ela. E o meu primeiro furo de reportagem, só para vocês terem uma noção, o meu primeiro furo de reportagem não foi uma entrevista. O meu primeiro furo de reportagem foi descobrir, né, o problema do Chiquinho, que fez com que teve que parar de jogar futebol. Eu descobri isso porque eu achei ele triste no treino. Chiquinho era um meia do Inter, né? Isso. Lateral, meia, né? Ele tava jogando mais como lateral na época. Tinha uns cachinhos, né? Isso. É. Tá, Débora, mas... E qual foi, digamos assim, a tua bola na trave, assim, que tu pensou, essa eu não podia ter dado na trave como eu dei, assim, que tu meio que, se pudesse voltar no tempo, faria de novo de outro jeito? Tu diz assim, de entrevista ou de qualquer coisa? Assim, tipo, que tu tenha feito o que tu pense hoje. Eu teria diferente. Assim, eu recebi uma proposta para trabalhar no Rio de Janeiro e eu fui até o Rio de Janeiro. E eu cheguei lá e eles queriam que eu ficasse trabalhando de forma temporária. E eu disse assim, mas eu não tenho como abrir mão de tudo que eu tenho lá, de tudo que eu construí para algo temporário.
E eles disseram assim, não, mas aqui todo mundo que começa, começa assim e depois não vai mais embora. Daí deram um exemplo de outros colegas. E eu disse assim, mas eu não tenho como. Eu preciso pagar meu apartamento, né, meus pais são ricos, eu tenho que me virar, eu tenho que me sustentar, eu não tenho como por algo temporário, eu não tenho como. E era muito engraçado porque, tipo, eu tinha ido para conversar com a do RH, e quando eu disse que eu não aceitaria, eu fui passando de diretor em diretor, porque eles não estavam me deixando embora, assim, fazendo de tudo que eu ficasse. E eu dizia a mesma coisa para eles, eu não tenho como, porque eu não tenho como deixar de pagar meu apartamento, sabe? E é algo assim que hoje eu penso assim, nossa, né? Olha como hoje eu faria, né? E eu iria pagar, e eu ia dar um jeito, e eu ia muito medo de durar pouco e de não ser capaz, né? De não ficar lá o suficiente pela minha vontade, sabe? E hoje eu faria diferente. Entendi. E o teu golaço, Débora? Qual foi o teu golaço? Essa foi a bola na trave. Qual foi o teu golaço? Eu considero um golaço, assim, e claro, eu amo toda a minha caminhada, né? Eu tenho muito orgulho, assim, que foi construído. Eu cheguei em Porto Alegre para fazer um programa que já era muito da Bandeirantes, que era o Toque de Bola. Eu cheguei para ser repórter de TV, eu nunca tinha feito TV, eu sempre tinha feito só rádio. Eu não tinha nenhuma experiência em TV. Então foi o Paulo Pires e me ensinou as coisas assim, que eu aprendi, muito do que sei até hoje, foi graças à paciência dele, né? E eu era debatedora quando um deles não estava, eu participava. E em meses eu tinha virado já integrante fixa, mesmo que todos estivessem, eu era integrante fixa da bancada de bola, com Miguel, com Maineri, com Ribeiro Neto, com Záquia, com Belmonte, que era o tradicional daquela época, que era um programa de muito sucesso. Depois eu fui para a RBS TV fazer transmissões, que eu nunca tinha feito também, e até hoje as pessoas brincam com as histórias do Brito, a Débora de Oliveira Informação, por conta dessas transmissões. E era importante para mim, na minha primeira transmissão eu estava ao vivo com o Galvão Bueno, fiz o Mundial do Inter ao vivo com o Galvão Bueno, então é uma honra, assim, que nem acredito que tenha acontecido. Mas eu considero também um golaço o Campinho Esporte. Era uma emissora que não tinha nenhuma tradição no esporte, zero. E talvez por isso as pessoas assistiam, né? Porque foi na contramão que acontecia. Tanto que hoje, se tu assistir o Jornal Nacional à noite, na Band tá dando o Jornal da Band, na Record o Jornal da Record, e no SBT tá dando Tiquitinho. Então, a mão, né, de tudo que estava acontecendo. Eu não sabia se eles iam querer alguém para falar de esportes. E o SBT Esporte, ele se conformou na grade da programação local, a tabelinha com o Vidarte. Foi difícil também, desafio, porque o Vidarte, ele era cheio dos desafetos e a gente teve que ir trabalhando com ele, né? Vidarte, não briga com a Argel, Vidarte. Aí o Argel me ligava. Aí eu dizia, eu não vou mais no teu programa, tu não me convida, Argel. Vou, Argel. Aí, na semana seguinte estava o Argel e o Vidarte, amigos, bem-vindos. Então, a gente levou para o público novo, algo novo, do zero, e deu certo, sabe? Então, eu tenho muito apreço pelo Campinho, por tudo que foi construído no que eu fiquei lá e que ele existiu, né? Mas, ai, sério, eu fico olhando as fotos, às vezes, das coisas, nem parece que eu vivi ali, viagens, jogos importantes. Se tu for falar, o Ronaldinho Gaúcho, no dia que ele reencontrou o Grêmio, eu trabalhei. No dia que o Inter enfrentou o Ronaldinho contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro, eu trabalhei. Sabe? Então,
coisas que eu vou me lembrando que eu trabalhei, eu tava lá. São coisas assim que muito me orgulham, assim. Eu acho que o golaço mais ou menos é esse. É poder ter Tá, estado e o lance de tu já fez um monte de coisa legal, né? Assim, tu sair daqui do estado, ainda tu não tem mais esse. Desculpa, eu não ouvi direito a pergunta. Tu tem ainda o sonho de sair do estado para trabalhar com esporte em outro estado ou tu não pensa mais nisso? Eu tenho um grande defeito, eu nunca me esforcei para isso. A vez que aconteceu, foram eles que vieram tomar, sabe? Eu nunca me esforcei, eu nunca fui atrás, nunca pedi, eu não sei nem como é que se pede, entendeu? Eu nunca fiz. Todas as coisas que eu já fiz na minha carreira, as coisas foram surgindo, sabe? Eu tava na ABC, a Band me chamou. Eu tava na Band, o S me chamou, sabe? O SBT que me chamou. Foram me chamando. Então, até foi uma dificuldade muito grande, né? Quando eu saí do SBT, eu não sabia por onde passar, não sabia, eu vivia perdida, sabe? E eu acho que fui para lá por isso, porque eu não sei me vender como alguém que poderia estar em qualquer lugar, sabe? Massa. Bom, Débora, a gente vai chegar no finalzinho aqui. Eu queria te agradecer pela disponibilidade. A gente sabe que é uma correria violenta, a nossa vida é uma correria. Eu te desejo todo o sucesso do mundo, que as coisas sejam sempre legais, que sempre tenha alguém fazendo uma proposta para tu não pensar em... Não, sempre tenha propostas ficando na tua frente para tu escolher. E obrigado por participar com a gente aqui. Imagina, não tenho o que agradecer, eu que agradeço vocês, quero que tenham muito êxito, não desejo sorte para ninguém, porque sorte parece que a gente não batalha, né? Então, desejo êxito, que vocês possam cada vez mais ampliar esse espaço aqui para falar de futebol, para mostrar da comunicação, contar os bastidores das nossas histórias, que são tantas, né? Eu disse para o Russo, prometo podcast assim que o semestre acabar, que as minhas aulas me impedem de participar, mas é muito legal dar histórias. Vocês fazem eu me lembrar de coisas que eu não lembro, eu tenho uma memória assim péssima, mas assim, Esse é o objetivo. vai lembrar. Obrigadão, tá? E deem um Obrigado, beijo. Debbie. Valeu, beijo. Ela manda Beijo. Valeu.